ou tarde, boa noite, de acordo com o momento e o tempo que o senhor irá ter para poder assistir este vídeo. Hoje vamos falar mais de uma coisa, que vamos falar de quatro virtudes da escola estoica, que é muito importante para uma pessoa. Uma pessoa que tem estas quatro virtudes consegue viver uma vida feliz. Vida feliz. Siga até o fim, ok? Não desista pelo caminho, continuas aí conosco. Vamos te revelar necessidade. Estoicos. O estoico é uma escola de filosofia helenística. A filosofia helenística estende-se em um primeiro momento da morte de Alexandre, 323 a.C., ao fim da República Romana e coroação de Augusto como imperador romano, 31 a.C. Portanto, durante aquilo que os historiadores da cultura convencionaram como helenismo, as correntes formadas neste período, todavia, influenciam vastamente a filosofia posterior, permitindo considerar-se como filosofia helenística muito da filosofia ocidental que se estende até ao século III depois de Jesus Cristo. Como posterior neoplatonismo que floresceu na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Os estoicos acreditavam que a prática de virtude antiga, grego-romana, personificação da virtude, isto buscamos esta informação através de biblioteca de Célcio em Efésios, Turquia. Célsius em Efésios, na Turquia. Agora vamos falar deste quatro virtudes platônico. Virtude platônica. Os quatro virtudes cardinais classificam são prudência, primeiro. Prudência, em latim podemos chamar prudentia, também sabedoria, sofia, sapientia. A capacidade de discernir o curso de ação apropriado a ser tomado numa determinada situação no momento apropriado. Vamos falar de segunda virtude. Primeiro é prudência, sabedoria, sapiência, capacidade de discernir, de resolver um problema num determinado momento. Vamos falar do segundo. Fortaleza. Em latim, fortitude, também chamado de coragem, tolerância, força, resistência e capacidade de enfrentar o medo, a incerteza e a intimidação. Este é o segundo. Há pessoas que têm capacidade de discernir, de controlar, de ter tolerância, de tolerar as coisas, ter força, de resistir num certo processo, num certo problema, e enfrentar sempre medo, chamamos de fortaleza. Este é a segunda virtude. Vamos para a terceira virtude, temperança. Temperança, em latim, temperantia, também conhecida como contenção, a prática de autocontrole, abstenção, discrição e moderação para moderar o desejo. Platão considerava que também pode ser traduzido como sensatez, a virtude mais importante. Ouçam, terceiro, que é temperança. O que é temperança? A definição de temperança temos que saber autocontrole, prática de controlar a nós mesmos. Temos contenção em reagir a certas coisas. Temos moderação. Sermos moderados em sabermos moderar os nossos desejos. Ok? Resumindo e concluindo, temos sensatez, que é a virtude mais importante. Vamos para a quarta virtude, que é justiça. Em latim, justitia. Também considerada como justiça. A palavra grega também tem o significado justiça. Ok? Justiça, para sermos justos na tudo aquilo que estamos a fazer. Para sermos justos conosco mesmo. Esta é a parte importante. São estas quatro virtudes que estamos cá para citar. Mas vamos tentar falar mais um pouco de virtudes. Esta enumeração remonta à filosofia grega e foi listada por Platão, que também acrescentou piedade e substituiu a prudência pela sabedoria. Alguns estudiosos consideram qualquer uma das quatro combinações de virtude acima
como mutuamente a eudaimonia, uma virtude, uma vida bem vivida. Eudaimonia significa uma vida bem vivida. Os estoicos identificaram o caminho para alcançá-lo com uma vida praticando as 4 virtudes na vida cotidiana: sabedoria, coragem, temperança ou moderação e justiça. E vivendo de acordo com a natureza. Foi fundada na antiga Ágora de Atenas por Zenão de Cítio por volta de 300 antes de Cristo. Ao lado da ética de Aristóteles, a tradição estoica constituiu uma das principais abordagens fundadoras da ética das virtudes. Os estoicos são especialmente considerados por ensinar que a virtude é o único bem que temos. Virtude é o único bem para os seres humanos e que as coisas externas como a saúde, a riqueza e o prazer não são boas ou más em si mesmas, a diáfora, mas têm valor como material para a virtude agir sobre. Muitos estoicos, como Sêneca e Epicteto, enfatizaram que, como a virtude é suficiente para a felicidade, um sábio seria emocionalmente resiliente ao infortúnio. Os estoicos também sustentavam que certas emoções destrutivas resultam de erros de julgamento e acreditavam que as pessoas deveriam ter como objetivo manter uma vontade que estivesse de acordo com a natureza. Por causa disto, os estoicos pensavam que a melhor indicação da filosofia de um indivíduo não era o que a pessoa dizia, mas como a pessoa se comportava para viver uma vida. Era preciso compreender as regras de ordem natural, pois acreditavam que tudo estava enraizado na natureza. Os estoicos floresceram em todo o mundo, romano e grego, até o século III d.C., e os seus adeptos estava o imperador Marco Aurélio. O estoicismo experienciou um declínio depois do cristianismo se ter tornado a religião oficial no século IV depois de Cristo. Desde então, viu o renascimento, nomeadamente na Renascença, neo-estoicismo e na era contemporânea, chamamos de estoicismo moderno. Depois, só para explicar, depois do século IV, onde que a igreja, o cristianismo foi tornado como uma religião oficial, a partir daí que caiu um pouco a escola estoicismo. Porque antes era o estoicismo que era praticado como se fosse uma religião, através dos 4 princípios fundamentais que virtude que eles ensinavam. Mas depois de aparecer, depois de século IV, até século III era estoicismo. No século IV já iniciou a religião cristã. Cristianismo foi instalado como oficial. Agora vamos falar de 7 características do estoicismo. 7. Primeiro, determina atitudes e práticas. Segundo, a natureza ou os cosmos organiza tudo o que acontece como um todo ou um único organismo. 3. A felicidade é alcançada ao se alinhar com o cosmos. 4. Se alinhar com a ordem natural das coisas é possível somente com a racionalidade. 5. É necessário dominar ou eliminar as paixões. 6. Não se requer modificar aquilo que não depende das próprias ações do indivíduo. Tudo que é de natureza não podemos modificar. A natureza que vai modificar não são nós. E o último, que é o 7,
Importância da ação e da sabedoria individual. Este é o último. E depois, no próximo capítulo, vamos falar dos principais filósofos estoicos. É no outro capítulo. Agora vamos terminar por aqui e agradecemos o senhor que acompanhou até aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um dia sem igual. Muito obrigado por acompanhar. Segue, curte, partilhe e comente. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Estaremos cá mais com um novo vídeo para falar com vocês.